Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Convido você a abrir a sua vossa Bíblia por bondade, Salmos 92. Aleluia, Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem concedido a mim e a você nesta noite. Diz assim, todos achar? Diz assim, Salmos 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, o Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a sua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o salteiro, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras. Muito profundas são os teus pensamentos. Até aqui. Depois da tua cabeça, vamos estar fazendo uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite adoramos e exaltamos o teu nome. Nesta noite adoramos e exaltamos aquele que vive e reina para tudo e sempre. Toma conta, Senhor, nesta noite dos louvores, aquele que vai adorar o teu nome, Senhor, na beleza da santidade, aquele que vai trazer a tua palavra, Senhor. Também, Senhor, aqueles que estão lá fora, Senhor. Aleluia, traz o povo para adorar o teu nome, Senhor, porque não há mais tempo para estar, Senhor, brincando. Não há mais tempo, Senhor, aleluia, papai querido. O tempo agora, Senhor, é de render aos teus pés e buscar a tua presença verdadeiramente. Por isso que estamos aqui, Senhor, porque o teu Espírito Santo nos conduziu até a tua casa nesta noite. Obrigado, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Boa noite. Amém. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Vamos cantar uma canção, irmãos. Oh, glória. Esta noite, culto de Santa Ceia, amém? Para se alegrar na presença do Senhor. Devagarinho, amém? Cantar lentamente para começar a canção. Glória a Deus. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforme a minha vida.
Sua casa nós deixamos, ela traga o Continuação a Regiane. Obrigado, Senhor.
Você que pode, é graça por estar aqui hoje, aplauda o Senhor. A Ele por honra e pela glória. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Vou precisar um leitor para esta noite, mais uma vez. O Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. As bodas de Caná da Galileia. Amém. Primeiro milagre de Jesus Cristo, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode ler? Sim. Amém, irmãos? Evangelho de João 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos dizer. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metreras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados, os que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe o primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Irmãos, esse episódio, né, dessa festa, dessa cerimônia, estava e foram convidados, primeiramente o texto cita a mãe de Jesus. Depois Jesus e os seus discípulos os acompanharam nesse mesmo evento, irmãos. Eu quero abrir um parênteses aqui que me chamou a atenção no começo, né? E no final também. O começo fala da mãe de Jesus, que ela foi a primeira convidada, que assim foi citado nesse texto, irmãos. Me chamou a atenção porque a mesma cogitou com o seu filho Jesus Cristo, como se dissesse: filho, faltou vinho, está na hora de fazer alguma coisa. Imediatamente Jesus replicou a sua mãe e, como se dissesse, falou a ela: que tenho eu contigo, mulher? Irmãos, para mim fica claramente, né, muito claro nesse texto, que Jesus nos ensina através da sua palavra, né, que nós devemos fazer as nossas petições, a nossa oração somente com Deus, Jesus e o Espírito Santo. Que não podemos invocar santos e muito menos a sua mãe para petição de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Aleluia. Ou seja, nesse texto ficou claro com
ação propositada através do Evangelho de João, onde Jesus respondeu para sua mãe que ela não tinha nada a ver com aquele negócio, que ela não tinha nada a ver com o que iria acontecer dali em diante, irmãos. Mesmo ela sabendo que o seu filho era o Salvador deste mundo, mesmo sabendo que ele tinha o poder de todas as coisas através de Deus Pai Todo-Poderoso, em termos, pela sua ignorância, entre aspas, ela pediu para que ele fizesse um milagre naquele momento. Aleluia. Que ela colocasse vinho a mais, porque estava faltando naquela festa, irmãos, para os noivos não passarem vergonha, porque creio eu que era uma grande festa dos judeus. Amém, irmãos? Então ela sentiu em pedir para que o seu filho fizesse acontecer o grande milagre do vinho aparecer do nada. Irmãos, voltando para que o que ele respondeu para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, não é tu que vai dizer para mim quando eu tenho que fazer um milagre. Não é tu, é o meu Pai. Porque eu vim do meu Pai e eu vou voltar para o meu Pai. Aleluia. Aleluia, irmãos. Isso é poder de Deus sobre todas as coisas. Nós aprendemos com isso, irmãos, que naquele momento, em termos, Maria, sua mãe, ela intercedeu diretamente com seu filho Jesus para que ele se posicionasse e tomasse uma decisão naquele momento, Oh, glória. que fizesse acontecer um milagre, porque ele era um homem, um profeta, ele era um pastor e nada faltaria. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E ela via que com o Senhor Jesus, com seu filho, nada faltava, porque ele fazia milagres. Começou o princípio, no final do texto foi lido, que se principiou daquele momento os seus milagres acontecerem enquanto ele estava com os pés fitados na terra. Mas ela foi deixada de fora. Ele estava esperando a ordem do Pai. Quando o Pai determinou para ele fazer acontecer o grande milagre, assim aconteceu. E assim entendemos o texto, que a sua mãe disse para os serventes, para os empregados, ditados: faça tudo o que ele vos disser. Aleluia. E Jesus ainda disse para Maria, sua mãe: ainda não chegou a minha hora. Desde então, antes que ela falasse e passasse o recado, para que os próprios empregados estivessem de ouvidos a tudo que Jesus falasse dali em diante. Irmãos, que nós aprendemos aqui, nós devemos ficar com ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para ouvir a voz de Jesus, para ouvir a voz do Senhor, assim como os mesmos ficaram em prontidão, porque ele tinha falado para sua mãe antes, um tempo antes, que ainda não tinha chegado a hora dele. Irmãos, antes de acontecer o milagre de Deus na minha vida e na tua, nós temos que esperar o tempo apropriado. Não devemos perder tempo de querer antecipar as coisas. Maria, naquele momento, quis antecipar Aleluia. o favor de Jesus naquelas bodas, mas não adiantou. O favor de Jesus perante aquela ocasião tão importante, creio eu, naquela época, ficou a favor de Jesus, para que ele tomasse a posição de efetuar o grande milagre como primeiro durante aquela multidão, durante aquele povo que estava assistindo todo aquele casamento. Irmãos, assim então, ele determinou para os mesmos: enche as talhas de água. O primeiro passo Jesus deu para que enchesse as talhas de água. O que eram talhas naquela época, irmãos? Eram vasos de pedra
servia para a purificação dos judeus. Vejamos, Jesus pediu para encher as talhas de água. Vamos lá. Para o lado espiritual, água é a palavra de Deus. Aleluia. Ele pediu para encher não só uma talha, pediu para encher não somente duas, não somente três, nem 4, nem 5, 6 talhas. Ele precisasse que houvesse enchido 6 talhas, para que todos se sustentassem, todos ficassem satisfeitos com mais vinho, para que não faltasse naquele evento. Irmãos, agora, espiritualmente, 6 talhas de água Jesus fez e pediu para que levasse até o mestre-sala, o encarregado de fazer todo o movimento de alimentos, inclusive a bebida fundamental daquela festa, que era o vinho, irmãos. Vamos lá. O vinho é bíblico, né? É bíblico. Naquele momento, as 6 talhas foram enchidas só com água. Os empregados colocaram as águas dentro das mesmas. E depois, no impressionante impacto, foi levado ao mestre-sala e ele provou. E imediatamente chamou o noivo e cogitou com ele. Ué, geralmente se serve a melhor bebida e depois, quando falta, acrescenta o vinho menor da casa. Como se ele dissesse, aqui foi diferente. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, vocês sabem, que quando Jesus entra no negócio, tudo fica diferente. A festa mudou e aconteceu e impactou os serventes, o mestre-sala e o noivo também. Aleluia! Mas não impactou os discípulos e muito menos a sua mãe, que ela sabia e esperava que mesmo naquele momento que ela pediu para que Jesus, seu filho, efetuasse o milagre, mas ela sabia que ele ia fazer. Irmãos, nós temos que esperar Jesus fazer acontecer na minha vida e na tua. A primeira parte foi feita, foi colocado água dentro da talha. Quantas mesmo? 6. Irmãos, vejamos agora, vou abrir um parênteses. A primeira talha espiritual desta noite é a incredulidade. Muitas pessoas não acreditam no Evangelho. Muitas pessoas, entre aspas, duvidam um pouco do que está escrito aqui. Muitas pessoas não esperam que Jesus vai fazer o melhor na minha vida e na tua. Muitas pessoas estão estacionadas pensando que nada vai mudar. A incredulidade entra nos corações. Aleluia. Entra dentro de vasos que estão vazios, que não tem nem água dentro de si próprio. Irmãos, vasos somos nós esta noite. Aleluia. Nós temos que primeiramente sermos abastecidos pela água de fonte de vida eterna. Quem foi a fonte de vida eterna naquele momento, mais uma vez? Jesus. Ele pediu para que esse produto, essa solução, a água, fosse colocada dentro desses vasos. Irmãos, a água de Jesus tem que estar dentro de mim e de você. Senão, é impossível haver a transformação. Essa noite, irmãos, precisamos ser transformados por Cristo. Através da água dele, que é fonte de vida eterna. Ele colocou, pediu para distribuir as águas. Primeiro vaso, incredulidade. Temos que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus ensina que essa fé não é acreditar nos milagres que ele faz, mas sim na grande transformação que ele pode fazer na minha vida e na tua. Aleluia, Jesus.
Porque é bonito, é lindo, é forte alguém ser curado. Jesus fazer um grande milagre de cura na nossa saúde física para que o santo nome dele venha a ser glorificado. Mas não adianta de nada ou em você sermos curados fisicamente, ele fazer um grande milagre, ele ressuscitar um morto. Claro, o santo nome dele vai ser glorificado, mas o que ele quer verdadeiramente esta noite, para todo sempre, é transformação na minha vida e na tua. Porque ressuscitar uma pessoa que morreu vai edificar a nossa fé, mas não quer dizer que vai nos levar para a glória, irmãos. Se a gente não for transformado, como aconteceu essa grande transformação da água para o vinho, não adianta de nada. Segundo vaso, o segundo vaso dessa noite é a avareza. Pessoas ainda são avarentas, irmãos, nos encontramos por aí. Não são generosas, não são gentis, muitas vezes antipáticas, onde não agrada ao Senhor, irmãos. São pessoas geladas, frias, que automaticamente fazem a obra, ministram a palavra do Senhor, louvam o santo nome dele, oram bonito, mas não adianta. A avareza está dentro de vossos corações. Como esse segundo vaso consta a avareza esta noite? Tem que ser colocado água para Jesus trabalhar nesse vaso. Tem que ser colocado água dentro do vaso, irmãos. O primeiro que eu coloquei para vocês, qual foi o primeiro vaso? Qual foi? Lembram qual foi o primeiro vaso que eu falei do primeiro? A primeira talha esta noite espiritual. Alabastro. Primeiro vaso, o que eu falei? Quem é que lembra? Segundo foi a avareza. O primeiro foi a incredulidade. Corações incrédulos tem que ser colocado água para trabalhar dentro dele. Terceiro vaso, irmãos. E agora? Orgulho. O vaso do orgulho, né? Até tem um fato bíblico tremendo, que Naamã tem que descer 7 vezes para quebrar o seu orgulho, porque também não agrada a Deus. Mas como quebrar o orgulho? Com a palavra divina. Esse vaso que carrega orgulho tem que ser jorrado de água dentro dele, para haver uma grande transformação na sua vida. Quarto vaso, irmãos, é o vaso do ciúme. O vaso do ciúme, irmãos, pessoas que geram ciúmes em várias áreas de sua vida. Coisas acontecem, impressionam pessoas que cogitamos nos acompanhar em todas as áreas, trabalho, família, igreja, irmãos. Isso tem que ser quebrado. Vasos que carregam ciúme dentro de si, com a água de fonte de vida eterna. Quarto vaso, o vaso da contenda, irmãos. Tem que ser quebrado também com o quê? Com a água de fonte de vida eterna, que é Jesus. O interior lavado é jorrada esta água que inunde o meu ser e o teu, dando tranquilidade e bonança para uma coletividade de um serviço social dentro e fora da igreja. Irmãos, quinto vaso, o vaso da fofoca. Tem que ser quebrado também com o quê? Com a água de fonte de vida eterna. Transbordar esse vaso, porque tantos lugares nós acompanhamos, isso também não agrada ao Senhor. Sexto vaso, irmãos, este é o vaso do ódio. O ódio só pode ser quebrado com o amor de Cristo. O amor tem que estar dentro de nós. Como se faz para quebrar esse ódio? Jorrar água de fonte de vida eterna, ser transbordado, chega a derramar para fora neste vaso, para que haja uma grande transformação. 6 talhas, 6 vasos para esta noite, irmãos. Só que também tem um detalhe. Esses vasos de pedra. Nós sabemos que na época de Jesus
vasos mais rústicos, mais brutos, mas tinham uma grande utilidade. Vou dar um exemplo agora. Aparentemente, quando Jesus pediu para que os serventes abastecessem os vasos com água, nós entendemos que quem estava assistindo a tudo não estava acompanhando o movimento do milagre de Jesus. Imediatamente Jesus fez o milagre sem sequer que as pessoas vissem com seus próprios olhos. Ele fez acontecer no secreto e no escondido, irmãos, porque estava embutida. A água estava dentro do vaso, as águas estavam dentro dos vasos, dentro das talhas de pedra. Automaticamente, se hoje nós vemos um cenário desse, alguém enche um vaso de pedra na nossa frente com água, nós não sabemos a altura que está a água e nem a cor, mas nós sabemos que foi colocado a água, irmãos. Naquele momento Jesus efetuou o milagre. Dentro de nós esta noite, irmãos, aparentemente nós olhamos um vaso aqui rústico, um vaso surrado, muitas vezes um vaso envelhecido. A gente olha e acompanha, poxa, foram colocar água dentro de um vaso desse, um vaso tão feio, um vaso tão antigo, um vaso tão batido. Não poderia ser escolhido um vaso melhor, de boa qualidade, mais aparente? Não. Jesus colocou água, mandou colocar água em vasos antigos e rústicos. O que é isso para nós hoje? Irmãos, pena que muitos homens olham a aparência dos homens. Eles olham o que está fora, não olham o que está dentro do vaso, irmãos. Pessoas hoje julgam as outras olhando as coisas de fora, não conseguem enxergar o homem que está dentro do interior das pessoas. Naquele momento Jesus pediu para colocar água. Irmãos, hoje pessoas, mesmo não sendo bem avaliadas, pessoas sendo mal faladas, não sabem o que Jesus fez dentro delas. Não sabem do grande milagre que Jesus fez, como fez nas bodas de Caná, irmãos. Pessoas carregam o grande milagre de Jesus no seu interior, mas as pessoas fisicamente não enxergam nada. Mas o importante é que Jesus vê e conhece todas as coisas. Naquele momento, ninguém enxergava nada, só se sabiam os serventes que foi colocado água por eles mesmos. Mas então Jesus pediu: leva até o mestre-sala, ou seja, leva para ele experimentar, irmãos. Foi levado ao mestre-sala. Ele experimentou e notou: poxa, esse vinho é melhor que o outro. Chamou o noivo para falar isso a ele. Como se dissesse: eu não estou entendendo. Se costuma oferecer sempre o melhor. Ou seja, para a gente entender, irmãos, nós que moramos nesse mundo ainda, a gente entende que no começo que a gente se alimenta, a gente começa a comer os alimentos, apreciamos os sabores dos mesmos, e quando a gente está com a barriga cheia, no final, ainda a gente belisca uma sobremesa, mas já estamos fadigados, já estamos satisfeitos, mas queremos completar e fechar com uma sobremesa. Mas é como muitas vezes o nosso estômago não cabe mais nada. Mas para uma sobremesa sempre tem mais espaço. Mas já estamos cheios, satisfeitos em algum evento. Uma pergunta para vocês: no começo da nossa alimentação em alguma festa, em algum restaurante, não é melhor o começo das mastigadas? Não é melhor a gente engolir as primeiras comidas, irmãos? E no final, a gente não fica mais desgostoso? É como se o gosto estivesse sumindo. É como se a gente tivesse: poxa, eu já estou cheio, mas eu vou comer mais. Aleluia!
menos bom. Foi nessa festa. Como em outras, oferece o melhor, para que depois o menos melhor, para que o outro que é um pouco melhor, a gente não sinta mais gosto. Ou seja, não se engane, irmãos. Engana o nosso estômago, porque aparentemente, como a gente já está satisfeito, no final, cabe mais alguma coisa. Mas não fica tão gostoso como no começo. Nas bodas de Caná, o melhor era oferecido primeiramente e o menor era depois. Com Jesus é diferente, irmãos. O que ele fez nessa festa? Foi dado o bom vinho. O bom vinho foi oferecido, era uma boa qualidade, como de costume naquela época. Mas o vinho do milagre era muito melhor. Sabe o que é isso? É Jesus. Ele oferece coisas boas para nós. Ele deixa coisas boas aqui nessa terra, aqui no mundo que nós ainda estamos sobrevivendo, irmãos. Nós usufruímos, nós consumimos coisas boas aqui na terra. As coisas da terra. Mas afinal de contas, quando Jesus oferece o plano dele para mim e para você, ele é muito melhor. Coisas são oferecidas aqui primeiramente, mas quando Jesus vem e nos entrega algo da parte dele, é incomparável, é bem melhor. Assim o mestre Sala também entendeu, como se quase não entendesse o que está acontecendo aqui. O último vinho foi o melhor do que o primeiro. Lembram daquele texto bíblico? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Irmãos, o último vinho que foi entregue foi o melhor. Então, o primeiro foi o último qualificado naquela festa. Isso mostra o que para mim e para ti? Jesus estava nessa festa. Ele fez o movimento do milagre. Se Jesus não tivesse sido convidado, o milagre não aconteceria. Isso mostra para mim e para você o que, irmãos? Se Jesus não está no negócio, as áreas da nossa vida, ele não pode efetuar a grande transformação que ele quer fazer dentro de mim e de você. Aleluia! Quer curar a tua incredulidade? Enche com a palavra de Deus. Quer curar o teu orgulho? Enche com a palavra de Deus. Quer curar a tua avareza? Enche com o milagre de Deus. Quer curar o teu ciúme? Enche com a água de fonte de vida eterna de Deus. Quer curar a contenda? Enche de água de vida eterna de Deus. Quer curar a fofoca? Enche de água o teu vaso. Quer curar o ódio? Enche o teu vaso de amor. Porque o amor é o dom supremo de todas as coisas. Jesus chegou. Ele foi convidado. Ele prova mais uma vez, nesse texto inédito para a minha vida e para a tua, que ele faz um papel importante, irmãos. Mas o trabalho que ele faz dentro de mim e de ti não é dado de bandeja. É um processo trabalhado. Os serventes tiveram que trabalhar. Não foi Jesus que colocou água dentro do vaso. Os serventes tiveram que trabalhar nessa causa. Eles tiveram que fazer esse favor e responder ao pedido de Jesus. Quer ser transformado? Queremos ser transformados por Ele? Vamos fazer a nossa parte. Vamos abrir o nosso coração, ou seja, a boca do nosso vaso, e receber o que Ele tem de melhor primeiramente, que é a palavra dEle. Vocês lembram a história de Nicodemos? Jesus disse a ele, né? E foi cantada a canção no começo do culto. Irmãos, temos que renascer primeiramente da palavra e viver da mesma. Jesus está querendo dizer esta noite que as talhas foram enchidas de água, mas não suficientemente ela sozinha dentro dos vasos. Ou seja, a água hoje dentro de mim e de você, ela por si própria não vai fazer um trabalho por completo de transformação dentro de nós. Tem que haver um milagre
fé primeiramente. E depois, com a presença do Espírito Santo. Irmãos, quando Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Ele não entendeu. O final do texto foi compreendido, assim por nós também, viver da água que é a palavra de Deus, que foi colocada dentro do vaso, e depois, irmãos, do Espírito. O que é o Espírito Santo? O vinho, irmãos. Olha o poder de Jesus. Hoje, culto de ceia, vamos participar do pão que é o corpo de Cristo e do vinho que é o sangue de Cristo. Jesus, naquele momento, para a noite de hoje, fala que água é o pão, é o corpo dele, a palavra de Deus é o pão, é a palavra, né? Um dos símbolos da Bíblia, irmãos. E o vinho é o sangue de Cristo, aquele que cura, salva e liberta a minha vida e a tua. Jesus fez grandes milagres. Primeiro milagre, transformação da água em vinho. Fez outros milagres, a cura do cego de Jericó, a cura do cego de nascença, a cura do paralítico de Betesda. Ele também ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Irmãos, ele fez grandes coisas. Ele curou aquele homem que estava com o espírito imundo. Ele expulsou demônios, irmãos. O santo nome de Deus tem que ser glorificado através de Jesus. Aleluia. Só que para fechar a mensagem agora, ditada pelo começo do texto, é um prazer para nós. Nós que damos testemunhos das grandes coisas que Jesus tem feito na minha vida e na tua. Mas o melhor feito dele, dentro de mim e de você, nós como vasos desta noite na presença de Deus, é a transformação pela presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Bater palma para Jesus. Agora vamos escutar o louvor, meditar em tudo que foi falado. Vamos nos reconciliar com o Senhor. A oportunidade está aberta e todos estão convidados para participar desse banquete da ceia do Senhor nesta noite. Amém? A paz do Senhor. Amém. Amém. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora.
Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Amém. Aleluia! Oh! Amém, irmãos. Na última ceia, Jesus estava com os seus discípulos, levantando o pão, deu graças, entregou a eles, dizendo: esse é o meu corpo que será entregue por vós. Em seguida, levantando o cálice, deu graças novamente, entregou a eles, dizendo: esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será entregue por vós, por remissão de vossos pecados. Fazei isso por memória de mim. Amém? Agora, nós vamos estar orando, primeiramente pelo pão, simbolizando o corpo de Cristo. Aleluia. Agora nós vamos estar orando pelo suco, simbolizando o sangue de Cristo. Amém? Amém? Agora nós vamos estar escutando o louvor para depois cearmos juntos. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Obediente ao maná, em que graça Deus te dá, em faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear.
Aleluia. Vamos cear juntos então, amém? Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou feliz de estar aqui nesta noite. Aleluia. Confesso que eu não lembrava, que eu não sabia que hoje era culto de Santa Ceia. Mas ontem eu fiz um propósito com Deus e falei: Senhor, aleluia, eu não vou mais fugir do teu chamado que tu tem para com a minha vida. Aleluia. E falei para o Senhor: amanhã eu vou lá na pastora Carla, aonde tudo começou. Aleluia, porque foi nesse ministério aqui que eu adquiri conhecimento. Foi nesse ministério que eu ganhei oportunidade para estar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Eu fiz um propósito com o Senhor: não vou mais fugir, Senhor, da tua presença. Porque do Senhor ninguém se esconde. A gente pode se esconder do homem, pode se esconder, aleluia, das pessoas, mas de Deus ninguém se esconde. Aleluia. Então eu queria falar para você nesta noite, aleluia, que eu não sabia que hoje era culto de Santa Ceia, não lembrava, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. Eu vou vir com você nesta noite a adorar o Senhor junto comigo. Você não está impedido de adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu santo nome. Deixa eu botar aqui o louvor para nós estar adorando. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus de poder e de glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escute. Aleluia, Jesus. Agora você nesta noite. Aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado como cais, açoitado pelos vendavais. Só o peito de calma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus, olha e te vê, e diz que eu vou te socorrer. No pó da cinza eu vou te levantar. Sou teu Deus, é só meu nome clamar. Sempre os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue em solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo ver. Nesse momento vou abençoar você. Aleluia. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela não acrescenta dores, e ela é a príncipe. Aleluia. Louvado é o Senhor.
Pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Só no peito grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. Me diz, se eu vou te socorrer. Com toda cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue a solidão. É verdade. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo ver. Nesse momento quero abençoar você. Quero abençoar você. Vou abençoar você. Aleluia. Glória a Deus. Quer te abençoar, meu irmão. Amém. Receba essa palavra. Aleluia. Eu não sei você, mas eu já senti a presença do Senhor aqui nesta noite. A hora que a pastora Carla estava pregando, o Espírito Santo estava falando comigo igual a tua vida. Aleluia. Pode soltar, irmão. Aleluia. Estamos aqui nesta noite pela fé. Aleluia. E pela fé eu e você sermos salvos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Meu Deus. Escute, igreja. Aleluia. Em meio à multidão estava uma mulher. Ela estava enferma. Ei, não sabia o que fazer. Os recursos humanos haviam se esgotado. Sem saber o que fazer, em meio à multidão entrou e ouviu dizer que ali passava o Rei dos Reis. Mas do que depressa a mulher tocou na hora do vestido de Jesus, então virtude dele saiu. Naquela mesma hora a mulher sarou. E Jesus então disse assim: alguém me tocou. Seu discípulo disse assim a ele: como não tocar em ti? Se a multidão Jesus te oprime. Por tocar em mim foi diferente. Eu senti no meio dessa gente que virtude saiu de mim. Aquela mulher tocou nas vestes de Jesus e sarou. É preciso uma atitude sua. É preciso ter fé. Toque agora em Jesus. Se todo mundo te aprende, vai cair no chão. Agora em Jesus. Não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé.
Jesus te oprime. O tocar em mim foi diferente. Foi sentir no meio desse povo que virtude saiu de aquela mulher. Tocou nas vestes que Jesus se sarou. É preciso uma atitude sua. É preciso ter fé. Toca agora em Jesus. E todo mal que tinha preso vai cair ao chão. Toca agora em Jesus. Não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Toque agora e toca aí. Toque agora em Jesus. Não importa teu problema, tua situação. Toque agora em Jesus pela fé. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela oportunidade das palavras, Jesus. Deus purifica-nos. És adorado entre nós.
Para chamar. 2 horas de culto, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu estava em casa ontem, né? Senti em falar para vocês agora, antes de da vez final. Estamos em agosto, né? Nessa próxima sexta-feira tem alguém de aniversário, não vou falar quem, né? Mas tudo bem, deixa eu passar. E daqui a pouco é setembro, outubro, novembro, vai começar a esquentar, né, irmãos? E quem não é batizado nas águas ainda, né? Quem sabe durante esses próximos dias, semanas, até o final do ano, toma uma decisão, uma atitude concreta, amém, irmãos? E principalmente espiritual na presença de Deus. Aí quem tomar essa decisão pode falar comigo para fazer o discipulado, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos à bênção final então? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, amém? Amém. E como diz a preciosa palavra do Senhor, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então vamos em paz e que o nosso Senhor nos acompanhe agora e para todos sempre. Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós?